Olha, nós divulgamos bem. É provável que tenha outros colegas de outras regiões, né? É, Quero iniciar agradecendo, Dani, a você, né, por ter Obrigada. aceito o nosso convite. Né, uma alegria muito grande poder contar com a sua experiência aqui, de somar conosco, né, com a advocacia criana, especialmente, e os colegas que estão nos assistindo nesse momento. Como a Dani solicitou, olha aí, ó, tem gente de Catalão, de Eu vi o Rio Goiás, Grande do do Norte, Acre. Acre. Ah, que delícia! Tá bem variado aqui o nosso Tá, público hoje. tá bem variado. Que Isso é bom. coisa boa! Isso é bom. Uhum. Colegas que estão acompanhando a nossa live, clica no aviãozinho aí, compartilha com os outros colegas, né, para que mais pessoas tenham a oportunidade, né, Dani, de visualizar, né, essa live, de compartilhar com a gente esse momento, esses conhecimentos que a gente vai discutir aqui hoje. Certamente. Tem gente aqui de Fortaleza, do Rio Branco, que é Acre. Muita gente do Porto Alegre. Porto Muito Alegre, olha só que bem-vindos. coisa boa. Bem-vindo, gente. São José, Então vamos Santa lá, Catarina. Ou a região linda Santa Catarina também, né? Porque o Brasil da gente é não conheço. maravilhoso. Natal, Catalão, já falamos, Fortaleza. Muita gente aí bacana. Deixa eu Aham. compartilhar aqui também com mais pessoas aqui para assistir a gente. Vamos lá? Bora. Acho que agora a gente está com um público bom. Então, Dani, redes sociais, advocacia, né? Para quem Aham. está nos assistindo, a Daniela é empreendedora, especialista em marketing, né? Palestrante, especialista em estratégias corporativas, modelo de negócio, inovação, né? E está aqui hoje com a gente nesse bate-papo. E aí nós estamos abertos para dúvidas, né, Dani, para a gente responder a Sim. pergunta das pessoas que estão assistindo a gente agora, a gente está aqui acompanhando. E para a gente começar, eu queria que tu falasse um pouquinho, Dani, com relação ao marketing jurídico, né, o marketing nas redes sociais, como que a gente pode utilizar a advocacia, né, pode utilizar esse marketing, as redes sociais, sem ferir, né, o código de ética, que a gente use de uma forma pacífica, de uma forma que a gente respeite os nossos códigos, né, e que a gente consiga, de fato, atrair clientes dentro dessa legalidade, né. Isso, perfeito. Vamos começar já com a faca na caveira do Código de Ética. Bom, Que gente, acho que é a principal dúvida, assim, né, todo mundo fala, meu Deus, é, mas como que eu vou fazer embora, isso? exato, embora muitos colegas, digamos assim, tenham uma rede social, muita gente não escolhe postar em rede social ou ainda ter a rede social privada por medo, na verdade, de violar o código de ética. Eu já vi, inclusive, dentro da faculdade de Direito, professores dizer que é proibido, que é um absurdo, o advogado de ter rede social. É um absurdo. Já vi, já tive exemplos, isso em Santa Catarina, tá? A pessoa disse em Santa Nossa, Catarina. E eu falei, não pode, não pode. Dá uma olhada no código de ética que essa interpretação ela não existe. A verdade é que o advogado pode se utilizar da publicidade, inclusive nas redes sociais, para fazer as suas publicações, só que de forma informativa, moderada. O que é terminantemente proibido é a autopromoção, é a linguagem mercadológica dentro da construção do seu conteúdo jurídico. E eu exemplifico, do tipo, venha fazer, consulte ou marque sua consulte com o preço de fevereiro, com preço antes da quarentena. Juro, eu tenho prints sim, nesse sentido, juro. Parece brincadeira, mas é verdade. parece brincadeira, né? Aham. Parece, mas eu tenho print nesse sentido também. Ou venha esse final de semana porque a gente vai ter mutirão e a consulta é grátis. Isso ele não pode, da mesma maneira que a gente fala para o advogado, olha, você não precisa
expor nos seus posts todos os serviços que você coloca, porque indiretamente você está promovendo e levando uma linguagem mais mercadológica para o mercado. E o outro, que é normalmente o cliente-alvo, se o cliente dele do escritório não é um advogado, ele não vai se identificar com aquele tipo de postagem. Primeiro porque o cliente leigo ele não entende o que é direito administrativo, direito previdenciário. Ele conhece o que é aposentadoria, o que é INSS, mas direito previdenciário, não. Ele Sim. conhece... digamos assim, que ele sabe que o advogado ele pode trabalhar na defesa do trabalhador, mas isso ele não interpreta no geral que é direito do trabalho, que é direito trabalhista. Então, o que a gente, digamos assim, informa é que você precisa estar em contato direto com essas pessoas e trazer conteúdos mais emocionais, alinhados à realidade dessa pessoa e trazer a informação. O seu escopo, ou digamos assim, o seu alinhamento e o seu diferencial, ele é obtido exatamente através da informação. E essa informação, essa venda inteligente, que é o vender sem vender, é o que vai diferenciar você dos demais colegas. Mais ainda, ele vai sentir uma confiança muito grande, porque é você que está compartilhando um tema que ele está passando por aquele momento. Muito obrigada, doutora Rafaela. O que eu quero dizer é, você vai estar levando conteúdo relevante para as pessoas, porque as pessoas se interessam e, ao mesmo tempo, você está ajudando as pessoas a escolherem o seu escritório, a sua advocacia, com informação, tá? Parece reciprocidade, mas não é só reciprocidade. A rede social hoje, ela é um grande veículo de atração, porque as pessoas estão com a atenção cada vez mais voltada às redes sociais. Não é à toa que durante a quarentena, em tese, com as pessoas tendo mais tempo, em tese, tá? Essa Home office é complicado. em tese. Eu digo em tese porque assim, as mulheres entenderão de que atividade doméstica e trabalho se acumularam muito e atrapalharam bastante a nossa vida. Mas eu digo, em tese, a gente com mais tempo, você observe o movimento de lives que estão acontecendo durante a quarentena aqui no Instagram, por exemplo. E não é só exclusividade do mercado jurídico. Se você olhar como um todo, o nosso cliente que não navega no mercado jurídico, ele também está sendo bombardeado com inúmeras lives. Boa tarde, doutora Raquel. Doutora Raquel é presidente da Comissão de Coach Jurídico do Guarujá. Olha, seja bem-vinda, que coisa boa. Ei, Daniela, já que a gente entrou nesse assunto da pandemia, né, que a gente está vivendo, é uma realidade, infelizmente, hoje, e eu até ia perguntar isso, a gente ia entrar um pouquinho, vamos entrar um pouquinho nessa questão. Hoje as redes sociais, elas são o foco, né, de marketing, não só na área jurídica, mas em vários empreendimentos. E percebo que poucos escritórios, né, poucos profissionais se adaptaram a essa realidade. Hoje a gente vive numa era digital, né? E aí, essa época de home office, essa época de isolamento social, nos obriga a criar novas estratégias, né? Novas perspectivas, novas estratégias de marketing, até porque o trabalho não pode parar, né? Hoje está todo mundo trabalhando em home office, então quanto mais a gente puder utilizar esse meio digital a nosso favor, melhor. Então, como que a gente poderia... Eu vou trazer... Antes de você perguntar, me permita eu só fazer uma colocação, porque assim, se você olhar para o mercado, você vai ver que há muito tempo que o advogado já sentia a necessidade de ir para a rede, mas tinha até um certo preconceito de ir para a rede. Por que ele tinha um preconceito? Primeiro, por medo do julgamento dos colegas, por medo de compartilhar, de se expor. Algumas pessoas têm medo de se expor, medo de gravar vídeo, medo de fazer live. É bom a gente colocar isso antes, porque assim, isso estava adiando os planos de muita gente. Na verdade, as pessoas estavam tentando empurrar com a barriga. A quarentena veio para, digamos assim, eu acho que veio como imposição, ou você muda, ou você se torna irrelevante, sabe?
Eu vou trazer um Uhum. exemplo, não da quarentena, um pouco antes. Eu lancei há um ano um curso de Instagram para advogados. A gente tem um módulo só de código de ética, mas assim, o que me chamou a atenção foi que o aluno da minha primeira turma tinha 72 anos. Nossa. E isso me chamou a atenção porque aí ele veio conversar comigo no privado, ele falou assim, olha, eu trabalhava em um escritório, eu me aposentei, mas a necessidade fez com que eu voltasse a advogar. Quando eu voltei a advogar, o mercado estava diferente. Eu advogo em uma comunidade de São Paulo e a atenção de todo mundo estava na rede social. Eu senti que se eu não fosse, eu ia perder, e eu não conseguia atrair cliente nenhum. Então, observe, a necessidade já estava aí. A questão toda, eu acredito que as pessoas estavam adiando. Não, hoje não, amanhã, talvez depois. Aí, de repente, Uhum. veio a quarentena e impôs. Veio assim, ó, pá. Agora pode fazer sua pergunta. Eu só queria situar um pouco Era antes. justamente isso, que nós advogados, né, a maioria, tem esse receio de utilizar as redes sociais, mas por medo, né, de não se expor, a questão da live. Inclusive, hoje a gente discutia num grupo, né, no grupo da nossa comissão, sobre empreendedorismo, sobre esse receio de se expor numa live, de fazer vídeos, né, ainda que seja curtinho do perfil, né, do escritório, justamente por isso. E hoje é a necessidade, hoje é o meio que a gente tem, né, justamente como você abordou hoje. Entrando nesse rumo, nesse sentido de utilizar as redes sociais, nós temos uma pergunta aqui do Arquimedes, né? Até já tinham me enviado essa pergunta para eu fazer. Uhum. Primeiro, ele parabenizou, né, pela nossa forma de exposição. E ele quer saber qual que seria a sua opinião acerca de transformar o Instagram pessoal em profissional. Né, eu tenho uma outra pergunta nesse sentido, no mesmo sentido, que é o seguinte: qual que seria a melhor estratégia para o marketing jurídico? Utilizar uma conta pessoal, que eu já tenho, né, juntando aquele lado pessoal e profissional, ou eu criar um perfil exclusivamente profissional? Qual que seria uma estratégia mais adequada, digamos assim? Antes de responder essa pergunta, deixa eu fazer outro preâmbulo. Porque, assim, seu canal, seu Instagram, ele não é algo que não deveria ser, pelo menos, algo que fala assim, eu quero atrair cliente, digamos assim, me relacionar melhor com o cliente, então eu vou abrir o Instagram. Ele não deveria ser assim. Só que acaba Uhum. sendo. A gente tenta orientar, mas acaba sendo. E, na verdade, ele faz muito mais sentido quando você tem uma estratégia, um plano de marketing jurídico e ele entra para compor o seu plano maior como estratégia. Aí você vai entender, por exemplo, qual o melhor caminho se adotar com o Instagram. Tem um perfil só? Tem mais de um perfil? Porque sim, isso é possível. Qual o caminho a Uhum. seguir? O curioso é que não existe uma única resposta certa, mas eu vou colocar isso aqui importante para você. No caso de Arquimedes, que está perguntando sobre o que é melhor, ter um profissional ou transformar o pessoal em profissional, depende. Quem segue você nesse pessoal? É seu perfil de cliente? Depende, porque muitas vezes não é, então não vai adiantar você transformar. Muitas vezes é melhor você começar do zero mesmo. Porque tem uma série de coisas. Assim, a gente não pode se apegar ao número de seguidores. Se aquele seguidor não é o seguidor que eu quero como cliente e meu perfil, meu objetivo é atrair cliente, observe que eu já estou começando, não é em vantagem, é em desvantagem. Porque Sim. o seguidor não está agregando nada. E daí, me perdoem eu dizer isso, é que vem muita interpretação e muita como é que se diz? Teoria de receita de bolo que trazem muito com o Instagram, para o Instagram com pouco teste. Uma delas mas no meu perfil pessoal eu engajo mais. Isso aí digamos assim, é típico de perfis que rodou pouco teste. Por quê? Porque normalmente quando você vai atrair cliente, o seu perfil de cliente ele não lhe conhece. Então ele não liga se é você que está naquele perfil ou não.
ele vai, digamos assim, ele vai se conectar com uma imagem, digamos assim, que conecte com ele. Normalmente não é a sua. Normalmente é dele, do ambiente dele falando sobre ele. Vocês estão entendendo? Então, é curioso isso. Normalmente isso acontece quando você tem pouco teste. O que eu vejo com várias estratégias é o seguinte: muitos advogados utilizam o seu perfil profissional, profissional que eu digo não do escritório, mas o perfil do próprio advogado, para construir autoridade jurídica. Aí tem sentido, porque ele pode utilizar a própria imagem nas publicações, e essas imagens, de verdade, aí sim você tem sentido você construir autoridade a partir da sua imagem. Mas no momento em que você traz, que você deseja impactar uma outra pessoa, o seu conteúdo não é sobre você. O seu conteúdo vai ser sobre o ambiente e aquela outra pessoa. Então, normalmente, não é você que vai ser o ator principal desse perfil. E você está disposto a entrar nesse jogo? Eu me pergunto porque é um preço a se pagar. Muitas vezes a imagem, ela vai trazer imagem do perfil de cliente daquela pessoa. Se você for, por exemplo, da área de previdenciário, você vai trazer imagens, sim, de pessoas de 40, 50 anos para a questão de planejamento previdenciário. Você vai, digamos assim, trazer imagens de idosos fazendo pilates para mostrar que existe vida após a aposentadoria, porque muita gente tem medo de se aposentar, porque muitas vezes, às vezes, para algumas categorias de profissão, isso significa a morte. A morte mesmo, porque a pessoa deixa de trabalhar e muita gente adia esse plano. Então, a gente precisa mergulhar no universo do nosso cliente-alvo para entender o que postar e qual tipo de perfil vai atrair melhor aquele cliente. E ainda a gente tem o perfil do escritório, né? Eu sei que tem várias perguntas aqui. Aqui a gente ainda tem o perfil do escritório, que normalmente as pessoas dizem que engaja menos, mas depende, olha, sério, depende muito, primeiro, do modelo de negócio no escritório. Se o escritório for um escritório que tem diversas áreas, então fatalmente, de fato, ele vai engajar menos. Na verdade, ele vai perder muitos seguidores em função disso. Mas o que eu vejo muitos escritórios adotando é o perfil mais institucional. Nesses perfis, muitas vezes é relevante para o escritório ter uma presença digital, mas ele não, como é que eu posso dizer? Ele não atrai clientes com esse tipo de perfil. Na verdade, ele divulga suas causas sociais, o que ele acredita. Ele celebra o aniversário da cidade junto com a cidade. Ele trata, digamos assim, dos seus colaboradores internos, dos seus sócios, do pro bono. Ele trata da institucionalização da própria advocacia. Observe que são, no mínimo aqui, eu trouxe 3 elementos que cuida de estratégias e objetivos, digamos assim, muito dissonantes. Você pode ter tudo. Depende apenas da sua capacidade de produção. Eu tive uma reunião essa semana com uma advogada que também é esposa de um juiz. E ela tem um outro problema muito peculiar, porque inclusive, ela não tem perfil de Instagram e ela queria ter. Qual o perfil mais indicado? Por quê? Porque a carreira de juiz por si só, ela, além do código de ética dela, ela também tem que seguir o código da carreira dele. Então, é muito complicado, porque tem questões que, inclusive, geram conflito de interesses. O que publicar, que tipo de perfil ela pode ter aqui no Instagram profissional que não seja só o pessoal. E a gente foi conversando e eu indiquei para ela fazer um perfil que agora fugiu o nome, utilidade pública. É um perfil social
em que você ajuda as pessoas da comunidade. Não é muito diferente desse perfil que eu falei a você de ajudar as pessoas. Mas Uhum. você vai escolher um tipo de público-alvo, você vai aparecer menos, não quer dizer que você não faça live, você vai aparecer muito menos, mas você vai trazer, de fato, informações que ajude uma parcela da sociedade a obter mais, a se apoderar ou se empoderar de conhecimento para acessar o seu direito na ponta. Observaram quantas ações a gente pode fazer? Diversas. Sim. Com relação a isso, Daniela, nós temos uma pergunta com relação a isso também. O que traz mais engajamento? Um vídeo no feed ou imagens com texto? Eu acho que isso é uma dúvida bem frequente, né? Que às vezes a gente acha que é mais visual, às vezes acha que texto acaba, né, afastando um pouco o nosso público. Qual que seria uma melhor estratégia para publicações? Tá, ó, eu gosto de usar as duas, embora já foi melhor, o desempenho de vídeo já foi melhor, ele vem caindo. Uhum. O IGTV já entregou mais, um período que ele estava entregando muito. Hoje em dia ele vem aos poucos, o Instagram vem cortando as nossas asas. O Instagram, assim, quando ele lança uma novidade, Uhum. normalmente a gente tem digamos assim, uma recepção enorme. A gente, digamos, muitas vezes a gente tem isso, uma recepção enorme, a gente tem um alcance perfeito, engajamento, aí depois ele vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. É importante você utilizar todos os elementos do Instagram, do vídeo, stories, até aquelas figurinhas de engajamento que a gente tem no stories, a imagem no feed. É importante a gente navegar em todo o universo. A verdade é que, assim, se eu dependesse por decisão, até de alguns perfis, e o meu inclusive, a publicar qual que você prefere, vídeo ou imagem? Imagem, nos nossos casos, ela tem um alcance e uma distribuição muito maior do que nos vídeos. Uhum. Já foi diferente. Mas a gente insiste em vídeo porque a gente entende que as pessoas vão conhecer melhor o nosso conteúdo, terão condição de, inclusive, de se aprofundar mais no que a gente tem a revelar para o outro e gera uma confiança muito maior. Então, quando a gente fala, não é só quando a gente está no Instagram, que é outra questão, não é só uma questão do que engaja mais, do que entrega mais. A gente precisa entender o seguinte: a rede, para a gente, ela tem um objetivo negocial. Então, se eu não tenho indicadores, além de engajamento e de like, para que eu entenda o propósito daquela rede, daquela publicação, vai ficar muito difícil de eu medir. Eu vou medir sempre em relação a outra pessoa. Quando eu tenho um indicador interno, que é o meu indicador com relação à minha publicação, à minha rede, isso fica muito melhor. Por quê? Porque eu estou me comparando com o resultado e com o objetivo que eu me proponho. Por exemplo, olha, eu quero uma publicação que eu vou colocar uma informação, mas que essa informação vai incitar uma dúvida no meu perfil de cliente-alvo e essa informação vai fazer com que ele entre em contato comigo no direct. Meu objetivo é esse. É fazer com que ele entre em contato comigo no direct. Ou seja, se ele entrou em contato comigo, eu atingi o meu objetivo. Se ele não entrou em contato comigo, ele não atingiu o meu objetivo. Vocês estão entendendo? É muito mais do que like, do que engajamento. Hoje em dia, se você consegue fazer uma publicação que as pessoas salvem, qual é a publicação que as pessoas salvam? Normalmente em publicações relevantes, que ela vai precisar daquilo depois, lembrar daquilo depois. Isso aí eleva nosso nível de engajamento lá para cima. Se você consegue fazer um tipo de publicação não tão óbvia, que a pessoa deixa o comentário, salve e envie para uma outra pessoa, isso também, né, vai elevar muito. É seu aniversário, doutora? Parabéns! Obrigada. Obrigada, Caiana. Hoje é meu aniversário. Parabéns! Ai, minha gente, olha só. Então, Daniela, entrando nessa questão do cliente, chega naquela máxima, né? Mais vale qualidade
né, do que quantidade. Sem E com dúvida. relação a isso, os profissionais do direito enfrentam uma questão da linguagem, né, o famoso juridiquês, né, como a gente lidar com essas postagens, a gente precisa ter um cuidado maior, né, com relação a que tipo de linguagem utilizar nas redes sociais. Mas não é só nas redes sociais só, doutora. Eu vejo textos no Jus Brasil que eu tenho vontade de dar um tiro na minha cabeça. E, assim, a verdade é que é normal, tá? Não é só de direito. Mas quando a Ficou gente sai da baixinho para mim. academia, quando a gente sai da faculdade, a gente vem com a carga, não é só, vem com a carga acadêmica muito grande. Então, na pós-graduação também, em função das teses, em função da monografia, enfim, vem um TCC, né? Vem essa carga, digamos assim, muito acadêmica. Então, a gente acaba vibracionalmente trazendo isso para a rede social, que é completamente equivocado. Quando você faz isso, você desconecta com outro tipo de público. A verdade é que você não deve ter medo de produzir conteúdos básicos, conteúdos para leigo. E para isso, muitas vezes você vai precisar explicar a lei de uma forma que as pessoas entendam, sem necessariamente citar a lei. Por quê? Porque você citando a lei, principalmente aqui, que as legendas são mais curtas, você vai acabar desconectando. E não precisa, porque de fato o outro não quer saber da lei. Se ele tem você, para que ele vai precisar da lei? Tudo que Sim. a pessoa, quando vai contratar um advogado, ela quer é exatamente o sentimento de confiança, porque muitas vezes ela está frustrada, ela está se sentindo de alguma maneira abandonada, ela precisa de alguém para ouvir o problema dela. Ela precisa de alguém para descarregar as frustrações, essa é a grande verdade, e principalmente alguém que lhe diga, olha, agora você tem um advogado. Estou aqui à sua disposição e mais ainda, estou aqui para ajudar, para brigar com você. Certo. Eu acho que eu tô com um probleminha do áudio. Eu vou pegar um fone para ver se eu melhoro. Ficou bem baixinho. Tá bom, senhora. Os colegas estão com áudio bom? O retorno tá bom da live? Aqui tá, para mim tá. Aí tá. Eu vou pegar um fone, um minutinho. Tá. Oi, doutora Ana, muito boa noite. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para acho importante Melhorou. a criação do site profissional para o site, para a criação de site profissional para advogado solo. Vocês estão me ouvindo bem? Agora ficou bom. Sim. O site, mas não é esse site institucional que vocês estão imaginando, tá? O site institucional, que é aquele... vou colocar o menu básico. Esse formato, as áreas que eu atendo, os parceiros muitas vezes, ou o advogado e o contato. Normalmente é isso que tem. E quando muito tem um blog, tá? Esse tipo de site é aquele site que não ranqueia no Google. Eu vou dizer isso, sinto muito em falar essas coisas, porque assim, é um site estático, onde você não alimenta informação. E é um site que não ranqueia no Google. Esse tipo de site, que normalmente muita gente vende ao advogado como template, é um equívoco tremendo. Deixa eu lhe dizer isso. Eu gosto de falar isso assim, mas é para chocar mesmo. Que é do tipo assim, é um barato que sai caro no final. Tá? Então, a gente precisa entender que tipo de site é o melhor site para advogado. O melhor site para advogado é aquele em WordPress em que você tem um blog e que você tenha a frequência de escrever para o blog. Porque é aí que o Google vai entender que o site é relevante e você vai começar a ranquear nos mecanismos de pesquisa. Esse site estático institucional, mesmo que ele esteja programado em WordPress, o que é que acontece com ele? De tanto você não fazer absolutamente nada, não atualizar, não publicar, ele vai se tornando irrelevante.
E ele é o tipo de site que você vai colocar no cartão de visita, vai numa reunião com um determinado cliente, ou então o cliente recebeu o cartão de uma outra pessoa, aí ele, obviamente, porque é isso que todo mundo faz, Sim. pesquisa sobre a gente, porque é isso que as pessoas fazem hoje em dia. Ela não lhe conhece, ela ouviu falar em seu nome, vai lhe visitar. O que ela faz? Pesquisa para ver se você existe. Então, esse é o site de que as pessoas basicamente só vai servir para isso, para pesquisar, para ver se você existe. Apenas isso, mais nada. Tá? Certo. Então, economize seu dinheiro. Às vezes é melhor você investir um pouquinho mais, mas ter uma estratégia consolidada do que você jogar um dinheiro fora e realmente vai estar ali logo na frente você vai entender que vai ter que refazer tudo. Uhum. Daniela, nós estamos falando de rede social e a gente fala muito de Instagram, né? Mas nós temos algumas outras redes sociais. Como escolher qual que seria a melhor rede social? Ou pode-se utilizar todas? Nesse caso de utilizar mais de uma mesma publicação, a gente faz em todas as redes? Como que a gente poderia lidar com essa situação? Preferencialmente, eu gosto de publicar conteúdo diferentes para cada rede social, diferentes que no mínimo se complemente, no mínimo tenha um alinhamento. Mas por quê? Porque a gente tem Uhum. que respeitar muito o formato da rede social. A verdade é que você pode começar pelo Instagram, mas você mesmo. Por quê? Porque o Instagram é fácil, o Instagram vai ajudar você a ter consistência, porque no momento em que você começa a publicar, isso vai ficando fácil, aos poucos vai ficando fácil. Então, você pode começar por uma, colocar seu pé, ficar forte em uma, mas você mesmo vai perceber a importância de se implementando outras ações. Você mesmo. Você vai por quê? Uhum. Porque as pessoas, elas não procuram a gente só em um único canal. E elas já têm uma expectativa, sobretudo quem quer lhe contratar, de você estar no YouTube, de você estar em outros canais. Eu tenho muito cliente hoje que eles não me falam nada, mas quando eles vão me contratar, eles já maratonaram meus vídeos. Então já. Sim, eu dei uma olhada também, assim, é meio que automático, né? A gente busca informações. Hoje a internet traz tudo, todas as informações na palma da mão. Então é até meio que natural a gente fazer, né, esse tipo de busca e tudo mais. A Com Ana está relação a. perguntando aqui se dá para interligar o site com o blog. Sim, Ana, dá para interligar tranquilamente, Ah, principalmente se ele for no formato WordPress, tá? Dá para. O problema é que normalmente para o advogado, que o que a gente vê, principalmente o pessoal que está saindo da academia, que passa na AB, as pessoas vendem um template, o que é terrível. É um template barato com domínio tal e que você fica preso àquele template para construir um site, faz o site, investe e não está fazendo grande coisa. O blog, doutora, o seu blog você pode fazer no WordPress, você pode fazer um site que é blog, um site blog. Pode ter as informações do escritório e lá dentro também você escrever. E você ainda, que também é relevante, pode escrever em outros portais. É importante que você escreva, tem o seu, e, eventualmente, você vai estabelecer um cronograma de conteúdo a partir da sua capacidade de produção, obviamente. E você, eventualmente, vai escolher datas e publicar no Jus Brasil, no Jus, até num portal da sua cidade. Porque é importante que vocês entendam que nossas cidades têm portais. Portais e que as pessoas próximas a gente visitam. Tá? Visitam, navegam para conhecer as coisas que a cidade oferece. Então, por que não o advogado também escrever para o portal da própria cidade? Pensem nisso. interessante. Interessante. Dani, nós já abordamos a questão da separação do perfil profissional e pessoal, né? Já. Mas alguns colegas entraram depois. Você podia dar uma pincelada rapidinho para esses colegas, se é importante separar ou não? Aham. Olha, eu gosto de separar, embora eu não. Porque assim, eu também não publico nada muito pessoal.
no meu perfil pessoal. Então, eu tenho um É, filtro muito grande. Eu não sou uma pessoa de compartilhar muito a minha vida privada. Eu me considero uma pessoa extremamente discreta nesse sentido. E, enfim, se você realmente tem uma vida privada ativa, que publica várias coisas, eu acho coerente sim você separar o perfil pessoal do profissional. Até porque, por exemplo, eu não queria ver minha advogada tomando banho, tá? E tem alguns perfis aí que a gente usar um pouco do vê. bom senso também, né? Aham. Falta mais É, assim, tomando banho mesmo, gente. No chuveiro não é na praia, não, tá? E tem coisas que a gente precisa entender se está alinhado ao meu perfil de cliente, sabe? E como o meu cliente vai ver aquela postagem. Se eu tô num perfil entre amigos, ok. Se eu tô entre uhum, amigos, num perfil meu, privado, ok, mas tem em mente de que quando a pessoa vai lhe contratar, quando a pessoa vai lhe conhecer, as pessoas vão futucar suas redes sociais todas, inclusive a pessoal, tá? E eu acho que sim, não custa nada a gente ter um pouco de filtro na hora de fazer as nossas publicações. certo. É, quanto às nossas publicações, nós falamos mais de qualidade do que engajamento, do cliente nos procurar e tudo mais. Qual que seria é, a importância da frequência, periodicidade? Tem alguma estratégia? Tem algum período pronto? Ou por quanto tempo Hum. assim eu preciso alimentar aquela rede social para que ele, né, se mantenha ali, que meu cliente consiga ter informações, né, frequentes? A verdade é a seguinte: site, rede social, de uma maneira geral, você precisa se manter atualizado, sim. A frequência você vai determinar a partir do seu, digamos assim, do seu nível de produção, que a gente recomenda no Instagram, pelo menos aqui no feed, você mantém uma publicação diária. Mas isso não é regra, pode haver uma flexibilização, mas sobretudo quem está começando, é importante você ter uma publicação diária, no mínimo 3 stories. Isso não quer dizer que você tem que você mostrar você se cozinhando, tá? Por favor, eu não mostro. Eu não mostro. Tá? Isso não quer dizer que você tenha que adentrar na sua vida privada. Tem muita gente que preconiza isso, que isso é mais bastidor e vida privada são coisas diferentes. A gente precisa entender isso aqui. E outra coisa, vocês são advogados, vocês bem sabem da quantidade de crimes digitais a que as pessoas estão sujeitas com relação a essa alta exposição. Vocês bem sabem disso. Uhum. Então, é como dizia minha avó, bom senso e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. É verdade. Já Agora, me falamos tem uma isso. pergunta aqui, doutora, sobre a escrita, do que violar. Qualquer dúvida, estou à disposição. Deixa eu colocar uma questão com relação à legenda dos posts, que, assim, Sim. normalmente, os conteúdos que eu vejo, alguns são gritantes com relação à violação de código de ética, mas, assim, a maioria que violam, eles começam até numa estrutura boa. A imagem tem digamos assim, uma frase impactante, tem uma chamada, uma pergunta legal e você responde na agenda. Ocorre que onde a coisa dessa ladeira mesmo com relação a código de ética é na chamada para ação, que é no final do texto. Você começa a explicar, dá explicação, informação e no final você erra. Para não errar, você pode dizer o seguinte: saiba mais, ou se você quiser ou ter um conteúdo mais aprofundado, digite eu quero que eu envie um PDF ou um link do meu conteúdo, do conteúdo que eu produzi no blog, no direct. Digite eu Uhum. quero, por que eu quero? Porque na advocacia, lá você pode enviar mensagens, e-mails para a pessoa que permite, para a pessoa que aceita. Então, é muito bom, e a LGPD também preconiza isso, você já está se antecipando, que você obtenha a permissão da pessoa antes de entrar em contato e de enviar uma informação para ela.
Uhum. Então, se você tem interesse nesse assunto e quiser se aprofundar, digite eu quero nos comentários, porque no Instagram não tem na legenda o link, né? O clique. Você não pode botar o link, porque não é clicável. Então, você envia aquele determinado link para o direct dela. No Facebook, você já pode botar o link direto, pedindo para a pessoa Uhum. acessar, se ela tiver interesse. Mas no Insta, não. Ou então você pode ter uma lista de transmissão no WhatsApp e dizer, olha, se você tiver interesse, uma vez por semana eu libero informações mais aprofundadas nesse sentido para a minha lista VIP no WhatsApp. E se a pessoa Uhum. concordar, você envia o link do mesmo princípio da sua lista para ela e ela entra em contato com você no WhatsApp. Perfeito. Uhum. Daniela, eu recebi uma pergunta que eu achei até que a gente já abordou um pouquinho, que é como saber se um conteúdo é relevante. Nós já abordamos um pouquinho a questão do público, né, do que é atrair para o cliente. Você pode dar um complemento com Tá. relação a isso? Como saber se um conteúdo é relevante? Conteúdo relevante é porque ele realmente tem. Sabe aquela dúvida? É relevante para quem? Bom, conteúdo relevante, ela deve ser relevante para a nossa audiência. Se naquela rede social a sua audiência for impactar outros advogados, porque seu objetivo é arregimentar parceiros, então a relevância do seu conteúdo é a partir da sua régua, né? Ou seja, para aquela comunidade jurídica que ele serve. Se a sua audiência for o seu perfil de cliente, eu não sei qual é, você vai produzir conteúdos que essas pessoas estão buscando e produzir conteúdos, digamos assim, relacionados a problemas reais dessas pessoas. Um bom balizamento para isso, que você pode, inclusive, trazer para a rede, eu garanto que todo mundo aqui cansa de responder dúvidas, ou responder ou receber dúvidas jurídicas. Comece por aí. Comece produzindo conteúdo genérico sobre as dúvidas jurídicas que chegam para você, se for alinhadas ao seu perfil de cliente. Você pode começar exatamente por aí, porque aí você não está respondendo a uma, você está respondendo a várias pessoas. Muito bom. Mais algum questionamento aqui, colegas? Eu vi muita gente entrando agora, né? Uhum. Tá subindo aqui nosso público. Dá os parabéns aqui, a doutora Aline está fazendo aniversário hoje. Obrigada, Dani. Explica sobre SEO. Eu falei só um pouquinho disso, bem por alto. SEO é o Search Engine Optimization, que na verdade é você escrever com base, ranqueando o seu conteúdo para os mecanismos de pesquisa, que quando a gente fala em mecanismo de pesquisa, a gente está querendo dizer Google, porque o responsável por 99% das nossas buscas é o Google. É você redigir e escrever não só sem o juridiquês, mas levando em consideração as regras do Google. E quem tem como é que se diz? São várias regras, tá? Tem on-page, off-page, são várias regras, o que eu posso falar aqui genericamente. Mas quando a gente utiliza, por exemplo, o blog em WordPress, a gente tem um plugin que a gente instala no WordPress, que é SEO Wash. E pelo menos na parte homepage, ele vai, como é que se diz? Ele vai dando indicadores se aquele texto tá bom ou se não tá bom. O que, que ele precisa para ser melhor ranqueável no Google, tá? Doutora, eu tenho um treinamento sobre isso, sobre SEO. Depois você entra em contato comigo que a gente conversa. Para começar o perfil profissional, pode postar várias áreas do direito, é importante criar um nicho específico. Nossa! E aí? O salvamento Vou salvar.
vai ficar por conta da doutora aqui. Vou salvar, minha gente. Quando finalizar a live, aparece lá a opção, vou deixar salva, vai ficar 24 horas ali no nosso perfil. Vocês vão poder sim reassistir a live, viu? Ah, tá. Você acha que está em tempo de haver atualização do código ético em relação à propaganda? Parabéns pela passagem. Eu acho que tá na hora, principalmente porque o código de 2015, ele tem algum, assim, né, é pela própria época, tá, que ele foi aprovado. Primeiro que praticamente não existia rede social, né? Existia uma rede social, mas não tinha tanta presença de advogados. Agora que a OAB está sentindo como é que é, está tendo a temperatura de como é. Antes não existia nem o que a gente chama hoje da blogueira ou do blogueiro do direito. Então a gente precisa ver como é que vai ficar, vai balizar essas questões também. Então, eu acho importante, inclusive, eu convido todos os advogados a participarem também, porque eu acho importante que vocês, a comunidade, discuta, né, sobre essa flexibilização da publicidade. Acho importante, eu não entendo como propaganda, eu ainda entendo como publicidade. Tá? Enfim, eu acho importante que vocês discutam e que outras pessoas venham para a discussão também, porque não adianta depois você culpar a OAB se você não colocou a sua opinião, se você não foi ouvido, não adianta, porque aí o tempo já passou e já era. O momento de se Participar, conectar, né? de participar é agora. Né? Que eu soube exatamente por conta do corona que só vai ser o ano que vem. Só vai sair alguma decisão o ano que vem. Isso. O Luiz Felipe está perguntando aqui como que o advogado correspondente deve direcionar suas redes sociais. Na verdade, a gente já tem alguns sites, né, com esse direcionamento, mas a Dani pode explicar melhor como que ele pode se portar com relação a isso. Mas é porque tem o advogado e correspondente, e ele é da logística ou ele é só advogado correspondente? Porque são duas questões diferentes aqui. Por quê? Porque se você for um advogado correspondente e você tem um misto dentro do seu escritório, que você tem cliente, você precisa provavelmente ter mais de uma rede social. Para você atrair o escritório da região que você deseja para a sua região, e o outro para atrair o cliente-alvo, porque são públicos dissonantes. E aqui eu já estou respondendo sem querer indiretamente a pergunta de Josi. Eu já estou respondendo diretamente porque ela coloca que várias áreas do direito. Não é só, a questão toda é que não é a área do direito, gente. A questão toda a clássica definição de quem eu quero, para quem eu quero advogar. Entenda o seguinte: vamos dizer que você quer advogar para mulheres da sua cidade. Vamos dizer que você quer advogar para... Quais são as demandas jurídicas de mulheres? Mulheres precisam conhecer sobre o direito do trabalho, vocês concordam? Sobre o direito de família, sim, sobre o direito de Maria da Penha. Não é a área só. As mulheres precisam de todo um arcabouço. Você vai levantar as demandas jurídicas daquele público, se seu público for mulheres. Então, o que eu estou colocando é que você precisa ter conteúdos alinhados ao interesse daquele público-alvo. O que não pode, por exemplo, é você estar, digamos assim, fazendo publicação sobre o direito de família para mulheres, de repente vem com tributário, que é completamente dissonante. Tributário é uma outra área do direito. Então, assim, acho que o mais inteligente é você identificar um perfil de cliente, mergulhar fundo sobre o que aquelas pessoas precisam e, a partir daí, precisam a nível de demanda jurídica, você se encontrar em que tipo de área e que tipo de direito, que tipo de advocacia você atua, para daí estar construindo o conteúdo para aquele público-alvo. Porque, no geral, a gente precisa de muitas coisas. Você quer um exemplo? Agora a gente está todo mundo aqui e basicamente mergulhado na questão do coronavírus. Eu já vi advogado que trouxe até personal trainer para treinar aqui, fazer live no Instagram. Tá? Então...
Acho que a ideia é mais primeiro começar com a estratégia, né, Dani? Né? Exato. Selecionar seu público, o que com E depois ele vai encontrar dentro da área do direito o que é mais confortável para ele fazer, o que ele faz melhor, porque aí tem mais sentido. Identifica o público primeiro. Depois você Uhum. olha para como você atua, o que você é forte, porque isso também vai criando uma questão de posicionamento, tá? Advogado posicionado é advogado que é reconhecido por atuar muito bem para aquele perfil de cliente sobre aquela demanda específica. Eu não estou me falando de área, é uma demanda dentro da área, é mais específico ainda. Vocês Uhum. estão. A, a Genária está perguntando aqui, uma publicação por dia precisaria ter temas suficientes, se não seria propaganda do negócio. Mas aí que tá, não, é que tá. Essa é a. Quando você faz o que a gente chama de pesquisa de conteúdo, quando você entra de fato no universo do cliente, os temas surgem. Os temas, Uhum. acredite, os temas surgem. Por quê? Porque problema Sim, brota. Problema. Eu nunca vi um negócio para brotar igual a problema. é verdade, Dani. Bom, nós estamos caminhando já para 52 minutos de live, né? Já caminhando para o finzinho. Mais algum questionamento, colegas? Eu tenho mais um pedido, né, para Dani com relação a dicas mesmo para que os nossos colegas, para que os advogados percam um pouco esse receio das redes sociais, né? O que, que eles poderiam fazer? Grava vídeo sozinho, ou chama um colega mais experiente, faz uma live, né, de teste com poucas pessoas. O que, que eu posso fazer para começar a explorar esse mercado digital a meu favor, assim? Uhum. Assim, o vídeo é sempre um temor, né? Vídeo é sempre assim, Sim. a barreira de muitas pessoas. O que você. Agora é importante você gravar vídeo. Eu sei que no início tem Tipo assim, olha só que coisa boa. No início, até porque normalmente o nosso perfil começa pequeno, a gente está gravando vídeo para muito poucas pessoas, graças a Deus, né? Porque é onde Uhum. a gente está aprendendo. É onde a gente está aprendendo. Depois que assim, que a gente começa a gravar, que a gente encontra a nossa voz, porque assim, a gente vai fazendo. O advogado não aprendeu a fazer audiência na faculdade, ele vai aprender na prática, ele vai fazendo. Então, aos poucos, ele vai encontrando a própria voz. No vídeo também é assim. Aos poucos a gente vai se encontrando e Uhum. encontrando a própria voz. Então, aí sim a audiência já está começando a chegar, já está ficando assim, consistente com sua estratégia. Isso é que é legal. E o que não pode acontecer é que o medo lhe afastar de um resultado, ou melhor, de uma ação que geraria um resultado que você queria tanto. Gente, medo e dinheiro a gente supera, tá? Medo e falta de dinheiro a gente supera. Agora, isso não pode ser Verdade. impeditivo para a gente conquistar aquilo que a gente merece, tá? Isso Verdade. isso não pode ser a barreira para a gente não ir atrás do que a gente merece. A questão toda é assim, o início sempre vai ser mais difícil, mas cara, vamos tentar enfrentar, vamos aproveitar que tem uma audiência menor para começar a fazer. Agora, com relação à live sozinho, se você for fazer sozinho, estrutura um roteiro, porque fica melhor. Uhum. Pensa no que você vai falar, não precisa ser uma live de 1 hora, faz uma live de 20 minutos. Pensa, é normal que no início as pessoas não mandem perguntas. Por que é normal? Porque as pessoas estão tímidas, ela não lhe conhece direito. Mas se você tem uma frequência, você começa a fazer isso uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, o pessoal vai começar a tomar intimidade com você. E aos poucos as pessoas vão fazendo perguntas. Isso é muito Sim. legal. E vou lhe dizer uma coisa aqui que ninguém fala. Ninguém fala, tá? Vou falar uma coisa aqui que ninguém fala. Cabe aquelas É. perguntas que muita advogada iniciante manda lá no Stories que vai fazer na live. Cá para nós. Ninguém manda pergunta para ele. É ele mesmo que tá mandando as perguntas. Dentro, ninguém Sim. fala isso. Se ninguém tá mandando pergunta,
você manda as perguntas, estrutura as perguntas e responde. Responde você mesmo, né? Faz todo o roteiro Exato. sozinho e com o tempo vai tendo. Interessante, ótima dica. Até porque a nossa profissão, ela exige que a gente, né, coloque realmente a cara a tapa, quando a gente fala, que exercite a oratória, esse negócio de conversar mesmo, de se expor, né, de defender seus objetivos. E hoje a gente tem essa necessidade da era digital, a gente vive a era digital, né, e tem que usar a nosso favor. O Claudemir fez uma pergunta bem interessante. Como falar do sucesso das demandas, né? Fazer marketing como falar, abordar esse sucesso das demandas do escritório. Bom, Complexo. você não pode falar do sucesso das demandas. O seu cliente pode. Se ele quiser falar, ele fala. Você não pode falar. Tanto que você também não pode utilizar isso como prova social na sua rede. O que você pode fazer é estimular o cliente a deixar uma avaliação positiva no seu perfil do Facebook ou no Google Meu Negócio. Mas, de fato, a gente precisa preservar o nosso cliente com relação a essa demanda. Seu código de ética não vai permitir. Muita gente aqui viola, inclusive, no Instagram, colocando no Stories, achando que vai pagar em 24 horas, a demanda vitoriosa do escritório. É um equívoco, tá? Por favor, Sim, não façam isso. É um erro bastante comum, né? Nós constantemente vemos isso, né? De expor a questão das demandas. Eu recebi uma pergunta que não foi aqui, foi no WhatsApp, pedindo para falar sobre a importância do Omnichannel. Eu falei um pouquinho que o nosso cliente, ele tem uma presunção de não só encontrar a gente em um único canal. Por isso que ele sai procurando, quando ele vai conhecer, ou ele vai no escritório, ou quando ele lhe conhece em um determinado evento. Então, a primeira coisa que ele faz é pesquisar sobre você. Então, o Omnichannel é exatamente isso. Você está de formas diferentes, mas formas complementares e estratégicas em diversos canais. Mais ainda, eu ainda recomendo, viu, gente? Porque fica todo mundo preocupado com o site da advocacia, o site do escritório, o site da advocacia. Eu ainda recomendo mais ainda, se você puder, se tiver, digamos assim, planos, se tiverem no seu, como é que se diz? Planos mesmo maiores com relação à sua advocacia, se quiserem algo mais, inclusive com relação à marca jurídica, construam sites com o seu nome. Com o seu nome.com.br, porque você controla a narrativa sobre quem é você. Tá? E eu não estou falando do site da advogada, não. É site da pessoa pública. Tá? Isso é uma estratégia de marketing pessoal, que é muito maior do que só o escritório, o site do escritório da advocacia. É o seu site, é o site da pessoa pública, tá? Que também é advogada. É uma forma de você controlar um pouco a narrativa das pessoas que, depois que você se expõe, começam a procurar pelo seu nome. Tá? Bom, Dani, nosso tempinho está esgotando aqui. Quero muito te agradecer, nosso bate-papo foi incrível. Eu vi engajamento aqui dos colegas, né? Perguntas. Acho que foi bem acessível, bem interessante. Vou deixar disponível aqui, vou salvar para ficar por 24 horas. E espero contar com a sua presença em outras oportunidades para a gente, né, fazer mais um bate-papo desse super interessante. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. E vamos conversando. Enfim, me seguem lá no Instagram. Tá? Sim, já tô seguindo. Maravilhoso, inclusive, recomendo. Abraço grande. Não conheço o Acre, mas agora fiquei mais curiosa ainda em conhecer. Abraço. O convite, ó. Feliz aniversário. Obrigada. Obrigada, vai ser um prazer recebê-la aqui. A nossa seccional está de portas abertas.